Fala galera, conforme prometido, estamos aqui de novo para falar sobre a pandemia. Tá tudo bom o som aí? Me digam por favor se o som tá bom. Vamos falar hoje de novo sobre a pandemia, tá? E os direitos trabalhistas que foram alterados neste período pela MP 927, tá bom pessoal? Vamos entrando. Tá ótimo o som aí, tá bom? Maravilha, então. Vou começar. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nicolas, sou Nicolas Salles, advogado responsável pela Nicolas Salles Advocacia. Tá? E a gente hoje vai estar falando sobre a MP 927, tá? Que foi editada ontem, às 11h30 da noite, pelo nosso presidente Bolsonaro. Tá? E ela alterou muitas leis trabalhistas neste período de pandemia, tá bom? Mais uma vez eu vou tentando evitar falar o nome da doença, eu vou tentar utilizar sempre o termo pandemia, tá? Até porque o Instagram e o YouTube está cortando vídeos que falem sobre a doença. Eles entendem que a gente está espalhando pânico. Não é nossa intenção, mas a gente vai estar sempre trocando a palavra, vamos estar sempre utilizando a palavra pandemia, tá bom? Infelizmente nós estamos passando por tempos muito turbulentos, tá? Nunca se viu na nossa história, tá? Algo desse tipo, algo que gerasse tanto impacto econômico, uma doença. Até a própria Segunda Guerra Mundial não gerou os impactos, ou pelo menos o que se espera que o coronavírus está causando, tá? Até porque hoje as cidades são maiores, né? Tem uma maior concentração de habitantes. E o direito, em contrapartida, ele é a ciência que regula as ações do homem em sociedade. Por isso que a cada dia que a gente vai passando, a gente está tendo alterações legais, tá? O que eu falei, inclusive, na última live, na terça-feira passada, muita coisa já não vai valer para hoje. Então, quero deixar bem claro que muita coisa já não vai valer, tá? Porque nós estamos no estado de exceção, estamos no estado de calamidade pública, tá? O que é que diz a MP 927? No artigo 3º, especificamente, ela diz que para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. Eu vou falar aqui as 8 medidas, as 8 alterações legais que teremos neste período, tá bom? São em 8 áreas específicas. Quais são? O teletrabalho, tá? A antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e a antecipação de feriados, o banco de horas, a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, o direcionamento do trabalhador para a qualificação. Vamos falar também desse ponto que é o mais controverso, que dizem que o Bolsonaro aí vai cortar essa parte da MP, mas a gente vai explicar para vocês como é que vai funcionar esse processo, inclusive, de revogação dessa parte específica da MP, tá bom? E o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, tá? Então vamos começar pelo teletrabalho. O teletrabalho ele já foi previsto na nossa CLT desde a reforma trabalhista, tá? Desde 2017 nós temos a possibilidade de teletrabalho. E só que nessas condições específicas, nas condições da CLT, precisa ter um acordo individual, né, que o empregador aceite ser regido pelo teletrabalho, tá bom? O teletrabalho ele tem a mesma segurança que o trabalho comum, tá? A mesma legislação que rege o teletrabalho rege o trabalho comum, o trabalho presencial. Mas na condição específica do MP 927, não é necessário mais o acordo individual de trabalho, ou seja, a empresa ela pode impor o teletrabalho, ela pode obrigar o funcionário a trabalhar de casa, tá? Ela teria que fazer um controle de jornada nesse aspecto. Tá? Como ela pode fazer esse controle de jornada? Ela pode fazer através de
por peças, como eu já tinha mencionado na outra live, ou seja, a peça você controlar a pessoa pelo aquilo que ela tem que fazer. Você dá as tarefas para ela realizar naquele espaço de tempo, tá bom? Ou, se possível, alguns sistemas de controle de ponto que podem ser realizados de casa, tá? Tem alguns sistemas que são ligados à internet que pode ser realizado no controle de ponto. Um fato interessante sobre o teletrabalho é que a empresa é obrigada a fornecer, tá? Obrigada a fornecer todo o equipamento necessário para o teletrabalho. Ou seja, se o funcionário não tem internet em casa, se o funcionário não tem um celular, talvez, ou computador, né, ou qualquer outro meio necessário para a realização do trabalho, a empresa ela é obrigada, tá? Ela é obrigada a fornecer esse material. Bem como ela pode, essa não é uma obrigação, mas ela pode dar uma ajuda de custo ao trabalhador, e é recomendável que se dê essa ajuda de custo ao trabalhador para a exerção do teletrabalho. Por que essa ajuda de custo? Querendo ou não, o trabalhador, quando está em casa, ele gasta pelo menos mais energia, certo? Energia elétrica. Gastando a energia elétrica, vai aumentar o consumo dele em sua residência. Aumentando o consumo em sua residência, é necessário essa ajuda de custo. Porque por culpa da empresa ele não pode ser onerado, tá bom? Essa é a parte mais importante que eu considero aqui de teletrabalho e que forneceu e que alterou pela MP 927, tá bom? A antecipação de férias individuais e coletivas. Pela CLT, nas férias individuais, nós temos o prazo de 30 dias de aviso prévio para a concessão de férias, e também nós temos o prazo para pagamento que é até 2 dias antes do início das férias, tá bom? A MP 927, nesse período, ela fez algumas diferenças, tá? Quais são essas diferenças? Primeiro, agora a antecedência de informação das férias é de 48 horas. Ou seja, se a sua empresa hoje ainda te informar que você está de férias, as suas férias podem começar a partir de quinta-feira, tá bom? Ou seja, a partir de quinta-feira você pode estar de férias se a empresa te avisar hoje, tá bom? Com relação às férias coletivas, tá? O prazo para informar as férias coletivas é de 15 dias e tem que informar e ter autorização do sindicato para realizar as férias. Neste momento não precisa mais, tá? Pode simplesmente comunicar férias a toda a empresa e aí todo mundo vai passar a ter férias, com o mesmo prazo de 48 horas de prévio aviso, tá? O tempo mínimo das férias é de 5 dias, tá? O trabalhador ele pode ser concedido férias para ele, com prazo de 48 horas, e o tempo mínimo de férias é de 5 dias. Tá? Provavelmente as empresas vão fazer logo o tempo integral, porque nós não sabemos como é que vai ficar essa situação em razão da pandemia. Nós realmente não temos essa análise. Outra coisa que eu acabei esquecendo de mencionar é que eu não vou fazer análise sobre o governo se a MP é correta ou errada, tá bom? Eu vou analisar aquilo que nós temos. E nós temos essa MP e aquilo que a gente tem para analisar, não a conduta do governo em si. Cada um tem a sua opinião e vamos permanecer cada um com a sua. Para os profissionais de saúde, as férias ela teve também uma grande alteração para os profissionais da saúde. As empresas dessa área elas podem suspender as férias que estão em curso dos trabalhadores da saúde, tá bom? Em razão do estado de calamidade, você claramente vai ser suspensa as férias, tá? Especificamente dos profissionais da saúde, não é em outras áreas, que fiquem bem claro, profissional de saúde. A partir do momento que a empresa concede as férias a partir de 48 horas, aquele período que está em férias, vai acontecer as férias normalmente, não vão poder ser suspensas. As férias que poderão ser suspensas são dos profissionais da saúde. Tá? Já vi uma pergunta aqui agora, da Flávia, que ela fala sobre o material, né, concedido pelo teletrabalho em comodato. Sim, tem que ser devolvido. É da empresa. Esse material ele é da empresa. Tá? Ou seja,
O empregado, caso seja demitido, ou caso, por exemplo, entre algum tipo de atestado, tipo de licença, ele tem que devolver o material obrigatoriamente, assim que for solicitado pela empresa. Tá? É a obrigação de devolver, né, o material. Como é que vai funcionar a remuneração de férias? Vi outra pergunta aqui da Flávia, tá bom? Essa remuneração das férias, ela pode ser realizada, vai ter uma alteração. Antes, como eu disse pela CLT, é até 2 dias antes do início das férias. Agora, pode ser até o quinto dia útil após o mês subsequente do início das férias. Ou seja, nós hoje estamos no dia 23 de março. Tá? Iniciar as férias na quinta-feira, no dia 26. A empresa tem até o dia 5, ou o quinto dia útil, melhor dizendo, do mês que vem para realizar o pagamento das férias. Tá bom? Temos essa pequena também diferença na hora da remuneração. Tá bom? Qual é a intenção dessa medida? É que não atrapalhe o fluxo, né, de pagamentos normal da empresa. Por isso, de certa forma, ela teria que pagar no quinto dia útil o seu salário. Então, pode ser. A intenção é que permaneça o fluxo normal de pagamentos, até porque o movimento natural das empresas está caindo, o faturamento está caindo. Por este motivo, né, o governo tentou manter até o quinto dia útil o pagamento das férias, tá bom? Ou seja, não é agora que você vai receber, pode receber até o quinto dia útil. Outra informação importante: as férias, como muitos de vocês talvez saibam, paga o valor normal do salário mais um terço, tá? Esse valor de um terço constitucional que a gente chama, ele vai poder ser pago até dia 20 de dezembro, tá? Até a segunda parcela do 13º salário. Esse é o prazo de pagamento para o terço constitucional. Repetindo, o prazo para o pagamento das férias até o quinto dia útil, tá? As férias que correspondem ao salário do empregado, e o prazo do terço constitucional tem que ser até o dia 20 de dezembro, tá bom? Vamos lá. Outra medida importante aqui: aproveitamento e antecipação de feriados. Tá bom? O que foi previsto na MP 927? Poderão antecipar o gozo dos feriados não religiosos, ok? Não religiosos, federais, estaduais, distritais ou municipais. Por exemplo, no dia 25 agora, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, né, no estado do Ceará, nós temos a data magna, dia 25 de março, que é a abolição da escravatura. Nesse feriado específico, ele pode ser antecipado o seu feriado. Por exemplo, vamos lá. As pessoas como estarão trabalhando neste momento, certo? O feriado de 1º de... Melhor dizendo, vamos fazer um exemplo melhor. Feriado de 1º de maio, tá bom? Pode ser utilizado como se fosse amanhã, tá bom? Amanhã seria o feriado de 1º de maio. Para quê? Porque vamos supor que cesse em abril toda a pandemia, dia 1º de maio você vai estar trabalhando, porque você utilizou esse período de hoje como feriado, tá bom? Então o feriado ele pode ser utilizado nessa semana, como se fosse feriado. E quando chegar o dia mesmo do feriado, você vai estar trabalhando, tá bom? Então essa é uma medida muito interessante. O feriado religioso, especificamente, ele pode também sofrer alteração, mas essa alteração tem que ser dada por escrito pelo funcionário, tá bom? O funcionário tem que dar. A gente sabe que é uma norma, querendo ou não, para boi dormir, né? Que todo mundo, toda empresa pode fazer essa norma, mas assim, especificamente por feriado religioso, tem que ter uma autorização por escrito do trabalhador, tá? Agora vamos passar para o banco de horas, tá bom? O banco de horas é o instituto no qual o acúmulo das horas que você tem pode gerar no futuro horas extras ou, né, ou abono de eventuais faltas. Então, o banco de horas ele pode ser utilizado como folga, como abono de faltas, pode ser utilizado como horas extras, ou seja, você receber o valor referente ao banco de horas. Entretanto, na MP 927, enquanto durarmos essa pandemia, enquanto durar o estado de calamidade pública,
você poderá gerar um banco de horas negativo. O que isso quer dizer? Você pode passar a dever horas para a empresa, tá bom? É a norma que prevê na MP 927. Você pode passar a dever horas. O que isso quer dizer? Você está devendo as horas para a empresa e no futuro você vai pagar elas com horas extras, tá? Horas extras no máximo de 2 horas diárias. Não pode ultrapassar essa medida. Por quê? Porque a Constituição prevê. Então, você vai poder utilizar esse banco de horas negativo, que o pessoal está chamando. Tá? Tivemos um pequeno problema aqui de conexão, pelo que eu vi. Retomando, você vai poder utilizar o banco de horas negativo, tá? E no futuro você vai ter que repor essas horas como? Com o trabalho normal, tá? Com horas extras. Vai poder ser recompensar a empresa dessa forma. É permitido neste momento, tá bom? Suspensão das exigências administrativas de saúde e segurança do trabalho. Que fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos, complementares, exceto exames demissionais. Ou seja, exame admissional e todo qualquer exame que você faça no interior da empresa para algum tipo de benefício, porque teve um acidente de trabalho, poderão, neste momento, não ser realizados, tá bom? Com exceção do exame demissional, que não foi feito no período anterior a 180 dias. Por exemplo, se você está há 3 meses na empresa e há 4 meses saiu da última empresa, o exame demissional anterior serve ainda para essa empresa, tá bom? Mas, se você tem um período maior de 6 meses de trabalho na empresa, você vai ter que realizar o exame demissional. Normalmente, como é feito até hoje. Vamos ver lá. Também serão suspensos os treinamentos. Tá? As empresas que realizam treinamentos, que realizarão treinamentos de qualificação do funcionário, serão suspensos por 90 dias, até 90 dias após a cessação da calamidade pública. Quando é que vai cessar a calamidade pública? Hoje nós temos o decreto número 6 de 2020, que determinou a calamidade pública no nosso país. Vai ter um novo decreto futuro e vai dizer: encerramos o período de calamidade. Após esse período, a empresa tem um prazo de 90 dias para realizar o treinamento que for necessário para você dentro da empresa. Há um cargo na empresa, algumas pessoas dentro da empresa, elas realizam a função de cipeiros. Que é o cipeiro? Aquela pessoa que faz parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Se a empresa for obrigada, neste momento, a realizar novas eleições para a CIPA, essas eleições não necessariamente precisam ocorrer, tá bom? Pode se estender o mandato da CIPA atual até o final da calamidade pública, tá bom? Então vai se estender o mandato, vai se estender todo o processo eleitoral. Vamos já passar ao artigo mais polêmico da MP. O direcionamento do trabalhador para a qualificação. Foi revogado, sim ou não? Como é que vai funcionar todo esse sistema? Tá? O governo hoje anunciou que vai revogar, tá, esse dispositivo. É o mais polêmico, né? Ele determina que você vai ter o seu contrato suspenso por 4 meses, tá? E neste período a empresa tem que pagar para você um curso que tenha alguma relação com a sua área de trabalho, tá bom? Tem que estar linkado, né? Não adianta você atuar na área de direito e ter que fazer um curso de nutrição, não existe isso, tá? Então você tem que fazer um curso relacionado à sua área de trabalho. O governo informou que revogou. Essa revogação realmente existiu? Até o momento não, tá? Quero deixar bem claro que, formalmente falando, essa revogação ela não existiu. E por que não existiu? O processo constitucional, ou seja, a Constituição Federal, ela exige alguns requisitos para a MP, tá? Para a medida provisória. Dentre elas, a medida provisória ela não pode ser alterada diretamente pelo presidente. O que isso implica dizer? Pode ser que amanhã, ou hoje mesmo, ele revogue essa MP atual que nós temos e faça outra excluindo esse dispositivo, tá? Da suspensão do contrato de trabalho.
Outra possibilidade, ele encaminha essa MP que nós temos para o Congresso analisar e o Congresso devolve a MP informando que ela tem algum problema constitucional, certo? Ela tem alguma inconstitucionalidade na sua matéria. E aí, a partir do momento que o Congresso Nacional autoriza o presidente, por questões de inconstitucionalidade, a alterar a MP, aí sim ele pode alterar. Por enquanto, essa suspensão do contrato de trabalho ela é válida. Se a empresa, por exemplo, hoje revogar suspender o seu contrato de trabalho, essa suspensão ela é válida, tá bom? Mas se mudar amanhã a MP e esse artigo for excluído, esse artigo for revogado, a suspensão continua valendo, tá? Os efeitos de qualquer medida provisória, eles ficam valendo, tem sua validade, ainda que a MP seja revogada, tá bom? Sobre o recolhimento do fundo de garantia do nosso FGTS. As competências de março, abril e maio, ou seja, dos meses de março, abril e maio, que deveriam ser pagos em abril, maio e junho, não precisarão ser pagos na data correta, tá bom? Que era cada dia 20, no dia 20 de cada mês, tá? Ou seja, a competência de março, por exemplo, deveria ser paga no dia 20 de abril. Não vai ser necessário respeitar essa data para pagamento. Apenas nos próximos 3 meses, tá bom? Apenas nos próximos 3 meses. Não é ad eterno. Se a empresa já tem problemas no depósito do FGTS, ainda é permitido ao trabalhador, pelo período anterior, entrar, por exemplo, com ação de rescisão indireta. Tá? E aí você se afasta da empresa recebendo todos os seus direitos como se fosse dispensado sem justa causa. Mas isso se refere a períodos anteriores. Neste período, tá? Ainda será suspenso o pagamento. Quer dizer que a empresa nunca mais vai depositar? A empresa vai depositar sim, só não vai precisar depositar neste tempo correto, no tempo que deveria depositar, ou seja, no dia 20 de cada mês, começando pelo dia 20 de abril. Então, por esses 3 meses, não vai precisar depositar na data correta. Vai precisar depositar? Mais uma vez, vai precisar depositar, mas não nas datas previstas, tá bom? Vai ser estendido esse prazo para as empresas. O FGTS vai poder ser sacado nesse período de revogação do contrato? A Maria perguntou. Ainda não houve nenhuma alteração nesse sentido, tá bom? É permitido o saque conforme já está previsto em lei, por exemplo, o saque aniversário. Mas o saque total do FGTS depositado ainda não houve nenhuma alteração. Acreditamos, eu e outros juristas, que sim, vai poder sacar, mas no momento, não há nenhuma previsão de saque do FGTS em razão do coronavírus, tá bom? Vai provavelmente ser utilizado como parâmetro câncer, tá? No câncer, a pessoa que tem câncer, ela pode sacar o FGTS, tá bom? Basta ela apresentar a documentação que está com a doença e vai sacar o FGTS que está depositado. Tá? Mas, no momento, tá? Não há nenhuma previsão. Vamos lá, eu tô vendo aqui, já vou responder logo a pergunta do Eric também. Essa história de revogação do contrato de trabalho e deixar o trabalho. Pelo que eu entendi, você está falando da suspensão. Me confirma aí, Eric. Como eu acabei de falar, a suspensão hoje ainda é válida, tá bom? E aí você vai poder deixar de estar lá no trabalho, desde que a empresa pague para você um curso, tá? E ela não vai precisar pagar os seus salários, tá? Ainda hoje, quero deixar mais uma vez bem claro que a medida ainda é válida, ainda não foi suspensa, tá bom? Se eu entendi bem a pergunta, espero ter respondido, Eric, se não, você pode refazer que a gente vai respondendo também. Algumas outras disposições a respeito de matéria trabalhista, tá bom? Quais são as novas medidas? Essas medidas geram efeitos principalmente nos profissionais da saúde. É permitido o estabelecimento de saúde, coisa individual, mesmo para atividades salubres para a jornada de 12 horas de trabalho, 12 por 36, adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do trabalho da jornada. Isso implica dizer o quê? Caso, claro, o empregado aceite, tá? Ele pode ser estendida a sua jornada para quem trabalha
especificamente na área da saúde, até 24 horas diárias. Isso implica dizer que não vão dormir, né? Não vão dormir. Terão uma jornada de até 24 horas os profissionais da saúde. Então, força guerreiros aí, vocês que já estão trabalhando aí, que são da área da saúde, já deixo aqui meu agradecimento, né? E estão trabalhando para que a gente fique bem. Mas há essa possibilidade de ter uma jornada de trabalho de até 24 horas, tá? No período de 13 a 24 horas ele pode ser pago de duas formas. Primeiro, horas extras, Segundo, por banco de horas, tá bom? Ou seja, no futuro vocês teriam o descanso merecido que vocês precisam ter. Mas pode ser estendida a sua jornada de trabalho hoje em até 24 horas, tá? Esse prazo, todos os prazos aqui que nós falamos de bancos de horas, eles têm que ser compensados em até 18 meses, tá bom? Ou seja, esse banco de horas que os médicos vão ter, que vão trabalhar de 13 até 24 horas, até 18 meses a empresa tem pagado. Da mesma forma, o banco de horas negativo, tá? Que você vai ter que pagar para a empresa em até 18 meses, tá bom? 1 ano e meio para pagamento desse banco de horas negativo. Uma outra parte que é também preocupante para quem a MP está válida assim ainda, não foi revogada ainda não, é possível que seja, tá bom? Os casos de contaminação do coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. O que isso quer dizer? Quando você sofre um acidente de trabalho ou tem alguma doença equiparada a acidente de trabalho, você tem direito à estabilidade provisória por 12 meses, tá bom? O que isso quer dizer mais uma vez? Por exemplo, vou citar um exemplo melhor para vocês. Eu sou advogado e atuo sempre digitando as petições hoje são online e começa a ter um problema no punho, certo? Alguma tendinite, algo desse tipo, que me impossibilita de trabalhar no serviço, pelo menos no escritório. Por eu ter essa doença no punho, como eu posso relacionar ela ao trabalho, ou seja, como eu posso relacionar ela à minha função de digitação, eu posso ter direito à estabilidade, ou seja, após que eu retornar do INSS, após o retornar do afastamento de 15 dias ou mais, tá? Eu posso ficar na empresa por 12 meses, recebendo todos os salários sem poder ser demitido sem justa causa, tá bom? Isso acontece para qualquer doença que tenha alguma relação com o trabalho, tá? Especificamente no caso do coronavírus, você vai ter que comprovar o nexo causal entre o seu trabalho e o coronavírus, caso você tenha doença. Como assim? Profissionais da área da saúde, o nexo causal mais que comprovado, ou seja, a chance dele ter pego o coronavírus no ambiente de trabalho, dentro de um hospital, é muito grande. Por este motivo, temos o nexo causal e pode ser considerado um acidente de trabalho. Vamos supor que por uma negligência da empresa, pode acontecer isso muito com as empresas de telemarketing que permanecerão abertas, tá? Então essas empresas de telemarketing pode acontecer delas adquirir a doença dentro do trabalho. Adquirindo essa doença que está gerando a pandemia dentro do trabalho, tá? Pode acontecer, se você conseguir comprovar, ou seja, se você conseguir comprovar que algum colega seu estava com coronavírus, e como é que você pode comprovar isso? Talvez uma publicação que ele colocou lá no Facebook, estou com coronavírus. Tira logo o print dessa publicação, deixa guardado tudo direitinho, e aí a gente pode entrar com ação futura, por exemplo, pedindo a estabilidade caso você seja dispensado, tá? E caso, claro, você tenha pego também o coronavírus e pode relacionar a culpa a ele. Então, nesses casos específicos, se você conseguir comprovar a culpa da empresa, por exemplo, aconteceu um caso recente agora, um empresário que foi para a Bahia, tá? E esse empresário ele contaminou o cozinheiro dele. O médico já tinha obrigado esse empresário a ficar em quarentena, tá bom? Ele descumpriu. Ele descumprindo, ele pode ter o dever de indenizar por estabilidade do acidente de trabalho. Da mesma forma, infelizmente, a senhora que faleceu, né, que trabalhava como diarista,
a patroa estava com o coronavírus, não informou, deixou que a funcionária entrasse à sua residência e ela infelizmente veio a óbito. Tem sim direito, a empregada vai ter direito à indenização e vai ter direito à estabilidade, tá? A empregada não, nesse caso infelizmente os herdeiros, tá bom? Então tem que se comprovar essa relação do coronavírus com o trabalho para você ter direito à estabilidade ou qualquer tipo de indenização. Os auditores fiscais do trabalho, eles terão, por um período estranho até isso, poderão deixar de aplicar algumas advertências, algumas punições a empresas por descumprimentos trabalhistas, com exceção de 4 medidas, tá? Eles podem aplicar alguma sanção, algum tipo de multa à empresa, em caso de falta do registro de empregado, falta do registro da carteira de trabalho, então, ou seja, se você não tem carteira de trabalho anotada, já faz a denúncia. Situações de grave e iminente risco, como eu citei, por exemplo, no caso do coronavírus, ter alguém com coronavírus na empresa, a empresa sabe que essa pessoa está com coronavírus, ou até o próprio patrão está com coronavírus, e não toma nenhuma atitude de separar as pessoas, ou de deixar essa pessoa, por exemplo, em casa, ou então obriga um funcionário que está com coronavírus a trabalhar. Então, nesse caso específico, a empresa pode ser autuada pelo Ministério da Economia e pelos auditores fiscais do trabalho. Tá? Ocorrência de acidente de trabalho fatal dentro da empresa, pode sim também a empresa ser condenada por multas, né, sofrer algum tipo de sanção, e também trabalho em condições análogas à escravidão ou trabalho infantil, né, que é uma das grandes bandeiras do Ministério Público do Trabalho. Então, nessas 4 situações, sim, a empresa ainda pode sofrer algum tipo de sanção, sofrer algum tipo de multa. Né? Nas demais áreas que a gente vê, a empresa não vai ser punida. Infelizmente, eu entendo que é uma questão de segurança do trabalho, mas a empresa não vai poder ser punida. O nosso material aqui já se esgotou, são 39 artigos, eu separei apenas os principais e vou já responder algumas perguntas que eu vi aqui e não respondi ainda, tá bom? Vamos ver. Como sempre o trabalho está na roça, é isso mesmo. O trabalhador às vezes fica em situação muito complicada. Então, vamos, se o trabalhador sair, a Maria perguntou, se o trabalhador sair da empresa, ou o trabalhador, né, se o trabalhador sair da empresa e o banco de horas ficar positivos, o que acontece, tá? Normal, como é que funciona hoje, em caso de banco de horas positivo? A partir do momento da rescisão, a empresa tem que pagar como se fosse hora extra. Lembrando, esse fato é interessante também em relação ao FGTS, que eu acabei não mencionando. Teremos esses 3 meses de suspensão, tá, do FGTS, mas caso a empresa demita o funcionário, ela vai ser obrigada a pagar dos trâmites legais que já tem na CLT, ou seja, vai ter que pagar o FGTS que não foi depositado e a multa de 40%, normal, tá bom? Normal até a data da rescisão. Ou seja, vai ficar suspenso, mas em caso de rescisão, a empresa vai ser obrigada a pagar no prazo legal, sob pena de multa do artigo 477 da CLT. O que isso quer dizer? Multa no valor de um salário que você recebe na empresa. Ou seja, o atraso na rescisão pode gerar multa de um salário no valor do salário que você recebia da empresa, tá bom? Funcionário que está com coronavírus tem direito a quanto tempo de licença? Não há nada específico, tá? O coronavírus, algumas pesquisas indicam que tem duração de 3 dias a 25 dias os sintomas, e também o vírus fica dentro de você. Então não há um prazo específico. Quem vai definir isso é o médico, tá? Não é o direito que define, o médico. Se o médico der uma licença de 15 dias ou mais, ele vai poder se afastar pelo INSS. A questão da estabilidade é que deve ser comprovado o nexo causal, tá bom? Caso o funcionário da agência adquira doença no trabalho, pode ser motivo para processo? Pode sim, mais uma vez, desde que comprove o nexo causal, desde que comprove que a culpa de você ter pego o coronavírus foi da empresa ou de algum colega de trabalho e a empresa foi negligente em não ter indicado que um colega de trabalho que outra pessoa está com coronavírus, ou então que
a empresa ter te obrigado, por exemplo, a trabalhar, mesmo sabendo que você estava com sintomas, não necessariamente está com coronavírus, com a doença, perdão, mas se ela sabe que você está com sintomas, você alertou ela: estou com sintomas, estou espirrando, estou tossindo, estou com dor de garganta, estou com qualquer um dos sintomas, e como neste momento não vai ser necessário o atestado médico, tá? Inclusive, acabei não mencionando as medidas administrativas quando fala também do exame demissional, não necessariamente precisa do atestado médico para confirmar que você está com a doença ou não. Basta que você tenha os sintomas, tá bom? E a empresa te obriga a trabalhar, por exemplo, pode gerar sim algum tipo de processo, algum tipo de indenização ou de estabilidade. Boa noite, Francisco. Boa noite. Bom, e trabalhar 24 horas não seria escravidão, os funcionários da área da saúde? Em regra geral, se entende que não. Por quê? Primeiro, porque muitos trabalhadores, eles infelizmente já trabalham nessa rotina. Por exemplo, muitos funcionários trabalham 12 por 36 e compensam e trabalham em 2 hospitais diferentes, às vezes em jornadas seguidas. Tá bom? Outra coisa, Rafael, né? Outra coisa, isso depende de autorização do trabalhador. Tá bom? Autorização, né? Vamos deixar bem claro. Mas muitos já, felizmente ou infelizmente, já são acostumados com essa rotina. Tem muitas cirurgias, por exemplo, que duram mais de 24 horas. Cirurgias no coração, cirurgias do cérebro. Então não se tem escravidão, até porque ele vai ter que passar autorização e vai ser recompensado por isso. Seja por banco de horas, seja por horas extras com pagamento devido adicional, de 50% a 100% em média, como diz a lei. Algumas convenções coletivas, elas estendem, elas dão um valor um pouco maior de horas extras. Por exemplo, os comerciários, eles têm as horas extras a partir de 70%, tá bom? Maria, de novo, caso a empresa não forneça os meios de precaução coronavírus, como exemplo, álcool gel, pode considerar algo na empresa? Pode. É o nexo causal, tá? Mais uma vez, ela pode ser responsabilizada. O álcool gel é controverso, mas principalmente a utilização de máscara, tá bom? Máscara, mais uma vez, como nós citamos na live anterior, com certificado de aprovação. Tá difícil até conseguir a máscara, imagine com o certificado de aprovação, mas isso é o que a lei diz, tá? Lembrando que algumas máscaras elas têm utilização temporária. Por aquelas máscaras mais simples, que todo mundo está utilizando, a grande maioria delas tem duração máxima de 2 horas. Mais que isso, ela pode perder a eficácia, tá bom? O ideal é que seja aquelas máscaras mais, não sei se você viu que tem algumas bolinhas assim no cantinho, tá? Elas geralmente têm uma duração maior, tá bom? Inclusive até duração de alguns dias. Aquela máscara, né, simples que dá, ela às vezes tem duração de até 2 horas de eficácia. Então a empresa tem que ter cuidado com essas questões também. Gabriela, estou de licença maternidade. Quando acabar minha licença, caso esteja essa loucura de coronavírus e minha chefe esteja no consultório fechado, como fica a minha situação? Não vou receber? Pode ser adotar as mesmas medidas da MP, tá bom? Isso implica dizer o quê? Lembrando que a gestante, ou a pessoa a mãe de um recém-nascido, ela tem direito de estabilidade gestante até o 5º mês após o nascimento do bebê, tá bom? Essa é a estabilidade gestante. Ela pode ser demitida nesse período? Não. Se for demitida, teria que pagar primeiro as indenizações, tá bom? Ou seja, pagar todos os salários até o 5º mês após o nascimento do bebê, e além desse período, contar aviso prévio, FGTS, 13º, férias normal, tá? Se tiver consultório fechado, vai ser sujeito às mesmas regras da MP, tá bom? Essas regras vai valer também para quem hoje está de licença e vai ter que retornar ao trabalho. Cabe consultar a empresa, tá? Não temos, infelizmente, outra saída. E se tiver fechado, pode gerar, por exemplo, as férias, pode gerar o banco de horas negativo. Outra questão das férias é que, por mais que você não tenha o período aquisitivo, ou seja, se você tiver 12, você só tem direito a férias em regra geral se você tem 12 meses de trabalho, tá? E aí você tem direito a 30 dias. A empresa pode hoje antecipar essas suas férias em qualquer momento. Ou seja, se você tem 3 meses de empresa, você pode ter direito a férias. A empresa ela pode tirar esse direito a férias, antecipar esse direito a férias hoje para você. É permitido atualmente pela MP. Senta e chora, Gabi, é isso mesmo. Também, pode ser, tem essa outra opção também. Sabemos que a empresa
que empresas sem lucratividade não mantêm colaborador. O questionamento é: as medidas governamentais que não foram aprovadas, como por exemplo a redução do salário, etc., é o suficiente? Não, tá? Como é que os governos em outros países estão fazendo? O trabalhador vai entrar com a parte, né? A empresa entra com outra parte e o governo com outra parte, tá? Não sabemos ainda as porcentagens, mas os governos de outros países eles têm atuado dessa forma. Como assim? A proposta de reduzir até 50% do valor do salário. Só que esse valor do salário ela bate no artigo 7º da Constituição, onde o trabalhador ele não pode ter redução de salário, tá? Inclusive no estado de calamidade. Tá? É o que se tem entendido. Ou seja, se houver alguma medida, provavelmente redução salarial, tá? Claro, sem a contraprestação de jornada, ou seja, você pode receber o valor, por exemplo, metade do salário mínimo, desde que você tenha metade da jornada de trabalho. Isso é permitido. Mas você reduzir o salário pode gerar algum tipo de ação direta de inconstitucionalidade. A tendência é que a medida não seja aceita. O provável que vai acontecer é você não ter a redução do salário, mas o governo vai bancar uma parte, ou pelo menos uma boa parte, desse salário. Como? Com o FGTS, talvez ainda se estuda antecipar o seguro-desemprego para quem já teria direito hoje se fosse demitido. Então, benefícios do governo, tá? Podem ser feitos. Tem uns estudos também de conceder, por exemplo, a autônomos o valor de R$200, que é um valor para mim muito pequeno, né, considerando a necessidade do trabalhador, mas o governo está planejando, ainda está em planejamento, infelizmente ele ainda não fez, não entrou com a sua contribuição financeira em si, está entrando apenas no momento com essas contribuições de estender o pagamento para a empresa, tá? A empresa vai ter que pagar, por exemplo, a FGTS, ela não vai ter sustentação, mas ela não está entrando com nenhum valor financeiro. A tendência é que entre, mas ainda não tem nenhuma medida nesse sentido, tá bom? Então acredito que está respondido também a Caroline. Henrique, ter uma equipe trabalhando home office pode ser pago pela produtividade ao invés das horas trabalhadas? Não pode ter alteração no contrato, tá bom? A única alteração no contrato que pode existir é alteração do trabalho presencial para o teletrabalho. Mas não pode ter alteração, por exemplo, no salário. Está sujeita às mesmas regras atuais. Tá bom? Se você, inclusive, trabalhar a mais na empresa, e a empresa, claro, estiver controlando isso, tiver algum controle de ponto, e você trabalhar sobre a jornada, a empresa vai ter que pagar horas extras. Normal. Mas ela não pode diminuir, como eu acabei de mencionar também a Constituição Federal, artigo 7, ela não pode reduzir o seu salário, não. Por esse motivo, não. A menos que você já receba por produtividade ou horas trabalhadas. Aí pode permanecer porque não vai ter alteração, mas ela não pode alterar o contrato de trabalho, deixar você ter salário fixo para receber apenas as horas trabalhadas ou para receber por produtividade. Isso não pode, tá bom? Vamos lá. Após as férias coletivas, de quanto tempo a empresa pode demitir um funcionário? Quando quiser. O estado de calamidade pública, Flávia, ela não impede demissão do funcionário. Se o funcionário pode ser demitido hoje? Pode, sem problema nenhum. Pode ser demitido, sabendo que, por exemplo, o FGTS vai ter que pagar normalmente. Não vai ter nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de suspensão do débito. Para a empresa demitir o funcionário, tem que ter aviso prévio? Sim, o aviso prévio indenizado de 30 dias ou aviso prévio trabalhado. Vai permanecer normal. Tá? Vai ter que pagar os 30 dias de aviso prévio, sim, no caso de demissão, apesar de estar de calamidade. Então, nada foi alterado em relação à demissão do funcionário. Rafael, de novo, teria que ter na lei, em caso de calamidade, deputados de toda essa lei ter salários reduzidos. Bom, quem é que faz essa lei, Rafael? São os próprios deputados. Então, assim, dificilmente nós vamos ver alguma medida nesse sentido, tá? Alguns deputados estaduais, por exemplo, aqui no caso do Ceará, que eu estou acompanhando mais, já que nosso escritório tem sede aqui em Fortaleza, destinaram parte das suas emendas, ou seja, o deputado aqui ele tem R$1 milhão em emenda por ano, que ele pode utilizar para a cidade que ele, por exemplo, tem cabo eleitoral, enfim, ele pode utilizar conforme ele quiser, para realizar alguma obra,
e eles destinaram de forma comunitária cada um dos deputados R$ 1.000.000 do orçamento, R$ 1.000.000 das emendas que ele tem direito para o pagamento de despesas na área da saúde. Tá? Então eles atrelaram e se tornou obrigatória essa destinação dessas emendas para a área da saúde. Mas eles quiseram fazer isso. O que a gente vai ver de benefício, ou melhor, o que a gente pode ver de benefício em relação ao Congresso Nacional especificamente, é que muitos valores eles gastam, por exemplo, com passagens indo para lá, para Brasília, gastam com café, gastam com táxi, gastam com um monte de coisa. E a gente vai ver duas coisas, ou esse valor diminuindo, ou maiores investigações na área de corrupção. Tá? Por exemplo, como é que o deputado vai alegar que fez uma viagem para Brasília, sendo que no momento todas as conferências, as votações estão sendo todas online, né? Então, com exceção de uma ou outra comissão, como por exemplo a comissão que trata do coronavírus, ela hoje está sendo ainda presencial. Mas em regra geral as votações estão sendo todas online. Então a tendência é que se diminua os gastos com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Esperamos ver realmente essa redução. Mais alguma dúvida, pessoal? Hoje. Tá? Então, assim, disponibilizo o meu privado aqui. Qualquer momento que vocês quiserem tirar algum tipo de dúvida em relação aos direitos trabalhistas, vocês podem ficar à vontade. Tá? Eu acredito que a gente conseguiu exaurir hoje tudo aquilo que a gente precisava falar sobre a MP 927. Vamos ver. Se a empresa não parar o trabalho por conta do coronavírus, o funcionário tem direito de parar por ele mesmo? Não. Tá? Não tem. Ele não vai ter direito, primeiro, a não ser que ele esteja seja grupo de risco. Segundo, se ele tiver alguma comprovação médica que ele não deve ir ao trabalho, ou que ele esteja com algum tipo de sintoma. Mas ele não pode chegar e dizer que não vai trabalhar, tá? Em razão do coronavírus. Isso não existe. Tá? Tem que continuar comparecendo ao trabalho normal. Lembramos que nós temos os serviços essenciais, tá? Que foi, inclusive, aumentou um pouquinho em razão do decreto 10.282 de 2020. Nós temos os serviços essenciais, ou seja, trabalhador de posto de combustível, distribuição de gás, distribuição de água, energia elétrica, telemarketing, pessoas que trabalham em serviços de telecomunicações de forma geral, alguns peritos, tá? Principalmente do INSS, não poderão suspender as suas atividades. Ou seja, a pessoa, tá, obrigatoriamente, ela tem que trabalhar. Não tem o que fazer. Infelizmente, tem que trabalhar normalmente e não pode recusar o trabalho. Se é do grupo de risco, posso não ir trabalhar? Como eu disse. Se você for do grupo de risco, indica-se que vá até um médico ou que algum médico faça algum tipo de atestado que informa que você não pode trabalhar nesse período por ser de um grupo de risco, tá bom? Embora a lei não existe, nesse momento, coloca como desnecessário o atestado médico, é importante, né, de certa forma, manter essa tradição. Então, se você é do grupo de risco, informe a empresa e tente conseguir algum tipo de atestado médico. Que aí você pode negociar diretamente com a empresa, por exemplo, o banco de horas negativo. Tá bom? Aí nesse banco de horas negativo você pode deixar de trabalhar se você não tiver a comprovação médica, por exemplo, e ter no futuro que pagar o banco de horas como horas extras. Você vai ter que trabalhar um pouquinho a mais na empresa nos dias normais, após o estado de calamidade pública, e vai ter que pagar a empresa, mas você hoje, em tese, não necessariamente teria que trabalhar, mas consiga das duas mãos, ou atestado, ou comunique a empresa, converse com a empresa para gerar o banco de horas negativo, ou então as férias, algum tipo de medida que te deixe um pouco mais precavido em relação à doença, tá bom? Algo mais? Alguma dúvida? Podemos encerrar por hoje, né? Então, mais uma vez, galera, fique à vontade para entrar em contato comigo através do direct, tá? A qualquer momento. Temos também o nosso WhatsApp, que está na bio, só consultar também, pode entrar em contato. E a gente está sempre disposto a atender vocês. Infelizmente, no momento, nosso escritório não pode atender presencialmente, tá bom? Por questões, claro, de contaminação.
e também, principalmente aqui no Ceará, onde nós realizamos atendimentos em domicílio, no momento não pode, tá, atender presencialmente, tá? Então, estamos proibidos. A empresa não está pagando nem o vale, quem dirá o banco de horas. Aí a gente pode estudar uma ação de rescisão indireta, tá bom? Se a empresa estiver atrasando o pagamento, vai para as regras normais do 483 da CLT, e aí a gente entra com a ação, fazendo com que você saia da empresa recebendo todos os seus direitos trabalhistas como se fosse dispensado sem justa causa. Pagando hora extra. Ah, tá. É uma ação que tente comprovar que você está em hora extra, trabalhando em hora extra, que no futuro a gente pode entrar com ação trabalhista também pedindo esses valores, tá bom? Caso o funcionário esteja de férias e não volte a trabalhar por medo do corona, ele pode ser demitido? Sim. Tá? Em regra geral, sim, pode ser demitido. Por abandono de emprego, inclusive, por justa causa. Se você obrigar ele a estar no trabalho e ele não vier para o trabalho por medo do coronavírus, a menos que ele comprove que ele é do grupo de risco, ou tiver algum tipo de atestado médico, algo desse sentido, né, ou alguma suspeita de estar com o vírus, você pode, tá bom, demitir inclusive o funcionário por justa causa. Infelizmente não tem para onde correr. Algo mais, pessoal? Algo mais? Vamos lá. Hoje eu estou aqui até um pouquinho apaisando aqui, eu estou de camisa social, porque realmente nós estamos todos em casa aqui no escritório. Né? Então, já deixamos até a formalidade lá, já estamos tudo largado aqui. Todo mundo só de camisa e bermuda aqui mesmo para atender vocês. Então é isso, acredito que a gente já encerrou. Tá? Se vocês precisarem de alguma coisa mais uma vez, entre em contato conosco através do direct, não tenho problema nenhum em responder. Só não respondo quando eu estou dormindo, tá? Porque eu também sou ser humano e preciso dormir de vez em quando. Embora nesses dias tenham sido muito difíceis desde que foi feito um decreto aqui estadual, né, e teve os outros decretos estaduais e municipais. Nosso escritório que atende o Brasil todo, nós temos clientes em quase todos os estados da federação. Nós estamos o tempo todo tendo que ler os decretos estaduais, os decretos municipais e agora também a CMP. Então dormir está sendo muito difícil para nós, mas de vez em quando a gente consegue. Então se sou corintiano, deixa pra lá, rapaz. Isso daí a gente comenta depois, rapaz. Seu time aí eu vou nem falar nada que é muito fraco. Mas é o que nós temos aí no momento, tá bom? E aí, qualquer dúvida, se tiver, pode entrar em contato conosco. Foi ser um prazer atender vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição, viu? Obrigado, vou tentar salvar a live aqui dessa vez, porque hoje eu acredito que é um pouco mais definitivo aqui, tá bom? Obrigado. Até mais.